Gente, vamos começar a aula de hoje, tá certo? Sobre os elementos significativos nas artes visuais. Em si, uma obra de arte, seja no desenho, numa pintura, numa fotografia, existem alguns elementos que realmente são essenciais para poder dar significado para aquela obra. Seja uma obra de arte, seja apenas um desenho, certo? E assim, a expressão e o que ela vai significar vai depender muito do artista, certo? Mas em si, essa obra, ela vai ter uma composição, que na realidade vai ser a organização de alguns elementos visuais. Esses elementos visuais, eles vão ser o esqueleto, a estrutura mesmo da obra, tá certo? Mas assim, aí vocês podem pensar, né? Por que isso é importante, né? É importante principalmente para a gente conhecer e aprender a analisar alguns elementos que vão ajudar a gente para visualizar algumas obras, na realidade. A entender melhor a mensagem que o artista vai estar transmitindo. Está bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 4 elementos visuais essenciais, certo? Que são eles: o ponto, o traço, ou linha, né? A forma e a cor. Vamos começar falando sobre o ponto, que é a primeira unidade básica de representação visual. É com o ponto onde tudo vai começar, onde qualquer desenho vai começar. Vocês podem até analisar esses desenhos aí ao lado. Todos eles são feitos com pontos, só pontinhos, não vai ter nenhum traço, tá certo? É a partir do ponto em si que surgem todas as outras formas, certo? Qualquer tipo de desenho realmente ele inicia com um ponto. Vamos falar agora um pouquinho sobre a linha, certo? É a partir do ponto, na realidade, que a linha ela começa. Se a gente for parar para pensar, é justamente dessa forma, né? Você vai desenhar uma linha, você coloca o lápis, ou seja, faz um ponto e puxa uma linha. Se a gente parar para pensar também um pouquinho, a linha ela vai ser uma sequência de vários pontos, certo? No slide anterior, vocês viram realmente formas que surgiram, né? No caso, desenhos, a partir de pontos. É essa a intenção. A linha, ela não pensem na linha como apenas uma coisa presa, como um contorno, uma coisa do tipo, na realidade, certo? Uma linha ela pode ser muito mais. Eu coloquei aí também nesse slide para vocês verem a linha do horizonte. Pensem justamente na possibilidade dessa linha de ser realmente uma coisa de continuação, uma coisa mais infinita. Tá certo? Que possa passar realmente profundidade, que possa passar distância, que possa passar sensações de paz ou agitação, né? No caso, para diferentes tipos de linha. Vamos falar agora um pouquinho sobre a forma, tá certo? Na realidade, quando a gente tem uma linha e essa linha ela se fecha, ela forma uma forma, certo? Ela vira realmente uma massa. É algo que a gente pode imaginar como seja. As representações, principalmente de construções, quando a gente for ver, quando a gente para observar a arquitetura de alguns lugares, elas são formadas dessa forma, certo? Outros fatores vão estar influenciando na construção dessa forma, que a gente vai ver um pouquinho depois, que vai ser a cor, textura. Mas vamos parar agora um pouquinho para pensar na forma, unicamente a forma, certo? Que ela pode ser quadrada, pode ser ovalada, pode ser triangular, certo? E tudo isso ela vai depender de uma série de fatores, mas a forma nada mais é do que uma linha que se fecha. Vocês podem ficar pensando, né? Ficou um pouquinho confuso, mas tudo na realidade é muito simples, certo? Um ponto nada mais é do que um ponto. Uma linha nada mais é do que um ponto esticado na sequência com vários pontos formando uma linha, né? E a forma nada mais é do que alguma coisa que você formou a partir daquele ponto que se estendeu numa sequência, formou uma linha e que fechou e formou uma forma. Não é simples?
Para ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente vai falar agora sobre a cor, tá certo? Para terminar aí esses quatro tipos de expressão. É, a gente vai falar agora a cor, como ele é como um elemento que vai agregar, tá certo? Aquele toque final a qualquer obra, certo? Em si, a cor ela pode passar é, a impressão de uma coisa mais suave, de uma coisa mais bruta, de uma coisa mais forte, certo? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme do Coringa. Ele é bem interessante porque ele trabalha com vários tons de cores. E ele utiliza aquilo como a loucura que o personagem do Coringa ele vai evoluindo durante todo o filme. É bem interessante também que no cinema preto e branco, que Charlie Chaplin fazia, que foi o mestre realmente, ele conseguia passar tudo isso sem o uso da cor. Por isso o cara era tão gênio. Hoje não, se a gente vai assistir, por exemplo, um filme de terror, você vai ver que assim, a paleta de cores que eles utilizam são cores mais fechadas, mais escuras. Já se um filme é uma comédia, vocês vão ver que tem mais colorido, as coisas acontecem mais durante o dia, que vai ter filmagens lá que vai pegar o céuzão azul, que vai pegar o mar, vai pegar aquelas coisas que realmente são mais claras, que são mais suaves, que são com cores mais amarelas, laranjas, vermelhas. Já se você quer passar aquela coisa de tensão, aquela coisa de mais peso realmente, as cores são um pouquinho mais fechadas, são preto, marrom, azul escuro, verde escuro, cinza e por aí vai, tá certo? Desculpem os latidos aí dos cachorros, mas isso é de quem está dando aula em casa, tá bem? Bem, gente, para encerrar, tá certo, essa aula de hoje, eu vou querer que vocês, como atividade para casa, vocês produzam um desenho formado por pontos. Necessariamente vocês não precisam desenhar o desenho, tá certo? Desenhar que eu digo é o que? Criar. Vocês podem fazer, lembram que eu falei lá no início das aulas sobre o decalque, que é uma forma de desenho, de você colocar uma folha em cima de outra folha e fazer o desenho através disso. Vocês podem utilizar isso aí, sem problema nenhum. Vocês pegam lá uma imagenzinha que vocês tenham, pode ser uma foto, colocam uma folhinha normal por cima, tira o decalquezinho e depois vai fazer todo o desenho através utilizando pontos. Lembrando que os pontos, quando eles ficam mais agrupados, eles vão dar uma ideia de mais fechado, né? De que tudo está mais escuro. Se eles estão mais afastados, está mais claro, está mais aberto, certo? Mas é só a prática mesmo aí que vocês fazendo, é que vocês vão sentir isso aí. É importante que vocês façam. Podem escolher um desenhozinho simples, tá certo? Mas assim, para que vocês pratiquem e sintam isso aí na prática. Outra coisa importante também, esse desenho vocês vão encaminhar e colocar lá na atividade, tá certo? Da sala de vocês. Vocês vão ter uma semana para enviar, então tá tranquilo, de boa, de boa, de boa, tá certo? Mais uma coisa também que eu quero dizer. Não sei se vocês notaram, mas todos os slides hoje, eles tiveram um fundo azul e uma coisinha vermelha lá, que toda vez que a gente olhava, incomodava um pouquinho assim, né? Que dava aquela dorzinha no olho. Próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. O que é que cada cor ela consegue causar na gente, tá certo? Beijo pra vocês, se cuidem.